Com os novos livros sendo vendidos na Gen-Con e o embargo dos youtubers gringos terminando, chegaram milhões de informações sobre os novos livros de D&D pra gente. É tanta coisa que eu nem sabia ao certo por onde começar. Mesmo porque várias regras já foram discutidas aqui, não sei se vale repetir. Então eu pensei em fazer um complemento e informar sobre o novo livro que agora já temos certeza de como será. Por isso que eu vou passar para vocês as 10 principais mudanças que eu percebi para o livro do jogador de 2024. Olá pessoal, Grun tá trazendo para você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência analisando livros de RPG. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais destaques que eu encontrei na nova edição de Dungeons & Dragons. Eu separei aí 10 assuntos para poder passar para vocês explicando meus pontos. A maior parte desses assuntos são coisas que eu gostei e acho importante, mas junto deles tem coisas que eu não curti, e principalmente, eu vou deixar isso pro final, tem algo que eu achei um grande retrocesso, uma porcaria. Vai ser a última coisa que eu vou abordar no livro, porque de modo geral eu curti, se eu falo a coisa ruim primeiro, ninguém presta atenção no resto do vídeo, então eu vou deixar lá pra trás, porque me deixou com uma certa pulga atrás da orelha, como é que eu vou consertar isso pros nossos jogos. Vale também ressaltar que eu ainda não tenho o livro, eu só vou pegar ele pelo Beyond mesmo, quando estiver disponível, mas eu tô baseando esse vídeo aqui com o que os youtubers gringos notificaram, e o Beto, que joga com a gente, ele foi pra Gen-Con e conseguiu pegar um desses livros, então tem informação que vem daí também. Então vamos lá, ó, meus 10 destaques para o novo livro do jogador. Provavelmente você tem outras, né? Mas eu vou botar aqui, ó, sem ordem de importância. Começando a falar sobre as 2 magias no mesmo round. Era uma regra que era sempre um parto para poder explicar e para ser entendida. Toda aquela história de cantrip na bonus action e tudo mais. E aí como é que ficou essa nova regra? Em um turno, você só pode gastar um espaço de magia para fazer um feitiço. Simples assim. Se você quer fazer 2 feitiços que usam espaço de magia, não pode. Na prática, vai continuar mais ou menos a mesma coisa na maioria dos casos. Por exemplo, você vai poder continuar fazendo uma magia na sua ação e um truque na ação bônus, porque truque não gasta espaço de magia, do mesmo jeito que era antes. Mas na teoria, essa mudança muda bastante coisa. Escrito dessa maneira, a regra tende a várias nuances. Por exemplo, não dá mais para você fazer uma magia, usar o Action Surge, um surto de ação do guerreiro, e aí fazer outra magia, já que isso seria o mesmo do que utilizar 2 espaços de magia no seu turno. Outro detalhe interessante, tem várias características de classes ou feats que permitem que você faça uma magia sem gastar um espaço de magia. Por exemplo, a nova habilidade Marca do Caçador lá do Ranger, com a regra dessa maneira, você poderia fazer a Marca do Caçador e ainda utilizar a sua ação mágica para gastar um slot e fazer outra magia. E vou além, essa regra faz com que a gente repense todas essas habilidades de classe que concedem a utilização de magias livremente, sem gastar slot. Fica uma nuance bem interessante. Mas bora então para o número 2, já que estamos falando de magia, vamos continuar. Eu adorei eles terem colocado a lista de magias de cada classe logo dentro da própria classe, ao invés de necessitar que você vá até do outro lado do livro buscar as magias que você pode escolher. É uma mudança simples, mas para mim muito efetiva, ajuda muito na criação do personagem. Essa VaptVupt, mas vamos falar agora de uma regra que antes era super problema, mas agora foi modificada e na minha opinião está bem melhor. Apesar de eu não estar totalmente satisfeito, provavelmente vou mudar um pouquinho nas minhas mesas, mas vamos falar de exaustão. Chega daquela tabela complicada que poucas pessoas conseguiam decorar e eram super punitivas, né? Olha aí a nova regra de exaustão, como é que ficou. Eles fizeram uma mistura do antigo com a versão do playtest que ia de 1 a 10, dando penalidade em teste para cada nível que você tinha da condição. Eles voltaram aos 6 níveis de 2014, só que agora a penalidade fica em 2 vezes o nível de exaustão que você tem. Então, por exemplo, se você pegar 1 de exaustão, todos os seus testes ganham menos 2 e assim por diante. Além de também ter um esquema de velocidade reduzida. E particularmente eu gosto mais dessa regra do que da de 2014, só que eu achei uma pena eles não deixarem aquela variante que eles mandaram no playtest de 1 a 10, né? Porque do jeito que ficou aí, você morre com 6 de exaustão. E se a gente quiser colocar uns monstros ou umas situações que apliquem exaustão, a gente não vai poder fazer isso com tanta tranquilidade. É relativamente fácil um jogador atingir 6 de exaustão e morrer de uma forma meio anticlimática. Se for de 1 a 10, você tem um alcance um pouco maior, dá para arriscar mais coisas. Por exemplo, dá para colocar um monstro, um morto-vivo especial que dá dano como exaustão?
acho que ficava bem maneiro. Mas de qualquer maneira, eu acho que foi uma excelente mudança. E ó, vamos avante, amigos. Bora pro meu quarto ponto de modificação do livro, que são as armas com propriedades especiais. E nesse ponto, a maior parte de vocês já sabe que as armas ganharam propriedades especiais. Isso foi extensamente falado pelos desenvolvedores e eu mesmo já comentei sobre isso nos vídeos anteriores. Mas não dá para deixar de fora esse destaque aqui no vídeo, né? Eu acho que vai ser uma adição bem legal para os combatentes, apesar de eu ter algumas ressalvas se essas propriedades não vão atrapalhar um pouco o ritmo do jogo. Por exemplo, tem o Topple, né? Que todo ataque vai forçar uma salvaguarda do inimigo atingido. Todo ataque, toda porrada, salvaguarda, enfim. Mas vamos ver como é que isso aí vai rodar para poder falar um pouco mais. É difícil agora a gente avaliar sem ter realmente jogado, né? Mas vamos embora aí, ó, pro meu quinto ponto. Se os combatentes ganharam as propriedades das armas, os conjuradores ganharam magias reformuladas. E pra mim, a maior parte dessas mudanças foi interessante, foi válida, foi legal. Não adianta o jogo ter 400 magias se somente algumas delas são realmente efetivas. Acaba causando uma ilusão de escolha. Então o trabalho dos desenvolvedores é balancear essas magias para que o jogador possa realmente escolher algo que lhe agrade e não o que é disparado mais forte e não pode ficar de fora. Por exemplo, a magia Witch Bolt, que antes, se você errasse o ataque, já era. Perdia a spell, ela não fazia mais nada. Agora, se você acertar o ataque, ela garante 2d12 de dano, dobrou o dano, e mesmo que você erre, enquanto você estiver concentrando a magia e usar uma ação bônus, você vai conseguir aplicar 1d12 de dano, então ficou bem forte, ficou top demais. Algumas magias que eram muito fortes também foram nerfadas, justamente para dar essa balanceada. É o caso de Hero's Fist, que não dá mais vantagem em salvaguardas de sabedoria e perdeu a imunidade a veneno, agora ficou só resistência. Mas nem tudo é maravilha, algumas magias que deveriam ser modificadas não foram alteradas e vão continuar atormentando a gente aí pelo resto da vida, provavelmente. É o caso de Hit Metal ou Wall of Force, que infelizmente não tiveram nenhuma modificação. Mas beleza, vambora. Vamos avançar aqui para o sexto ponto. Quero falar das poções de cura na ação bônus. E normalmente eu nem falaria sobre isso aqui, já que essa regra já foi comentada e, para ser sincero, praticamente todo mundo jogava dessa maneira, né? Mas tem um motivo de eu trazer isso para esse vídeo. É que isso gerou uma dúvida se as outras poções terão o mesmo tratamento. Será que os personagens poderão utilizar todas as poções mágicas na ação bônus, assim como a cura? E essa pergunta ficou meio sem resposta, pelo menos eu não vi ninguém falando sobre isso. Pelo novo livro de jogador, a gente não sabe. Provavelmente essa regra vai vir lá no livro do mestre, no capítulo de itens mágicos, quando o jogo falar sobre poções mágicas, mas nesse momento a gente não sabe se as poções mágicas, assim como uma poção de cura, vai ser tomada na ação bônus. Achei que era um detalhe legal para trazer aqui para vocês, então coloquei no vídeo. Mas beleza, ó, vamos embora agora avançar. Vamos falar de surpresa e iniciativa, algo que interfere demais nos combates e teve bastante modificação, já que o objetivo dos desenvolvedores era diminuir a excepcional vantagem que a surpresa dava numa batalha. Sem contar a meio bagunça que era essa regra, né? Praticamente todo mundo, inclusive eu, jogava de maneira errada, sem realmente utilizar o que estava na regra. Não tem esse negócio de round de surpresa, nem nada disso. Enfim, tudo isso ficou para trás agora, e se alguém no início do combate está surpreso, ele tem desvantagem na hora de rolar a iniciativa. Simples assim e acabou. Rola lá a iniciativa, quem está surpreso rola com desvantagem e vambora. Segue o combate normal. Eu tenho certeza que isso é um nerf para a condição de surpresa, para emboscadas e tudo mais, só que eles também modificaram alguns elementos de classe que dependiam dessas surpresas, como o ladino assassino, bufaram algumas situações graças a isso, tipo o guerreiro campeão, o bárbaro, enfim. Eu particularmente gostei desse esquema, eu entendo que diminui a vantagem da surpresa, mas eu acho que vai dar para trabalhar um pouco mais com essa regra e aí usar um pouco da mão peluda, igual o videogame. Tô vendo pelo meu lado de mestre, sabe? Sabe videogame quando aparecem uns monstros parada do nada e o pessoal fica surpreso? Vai dar pra poder fazer um pouco disso. Mas tipo assim, ó, tá achando tudo muito feliz? Deixa só eu chegar no último ponto que eu achei uma porcaria. Tá chegando lá! Vamos pro nosso próximo destaque, número 8, relacionado à inspiração. Ela foi modificada, mas eu particularmente não curti tanto assim, mudou muito pouco. A regra básica lá atrás de 2014 já era meio esquisita. O nome mudou aí, ó, pra Heroic Inspiration. E agora ela não mais concede vantagem num teste. A nova regra diz que o
jogador pode rolar novamente um dado e depois de ver o resultado, você decide se vai rolar de novo ou não. Apesar de que muita gente já jogava dessa maneira, né? Mas tem um outro detalhe aqui, porque esse dado pode ser qualquer dado. Pode ser um dado de dano, de cura, de salvaguarda contra a morte, talvez até a rolagem em ponto de vida. Então ficou assim a nova inspiração. Eu particularmente vou continuar usando o esquema do Tales of the Valiant, que é o que eu venho fazendo lá no RPG das Antigas, e para mim reforça a modularidade que as regras da quinta edição podem ter. Você pode pegar pedacinhos de vários sistemas e vai rodar tudo maneiro, tudo na moral. Certo, estamos chegando no final do vídeo. Vamos para o nono destaque, que é o glossário e as instruções aí para os jogadores. Pelo que eu vi, ficou muito maneiro, parece que são aí 17, 18 páginas com regras condensadas de fácil consulta, algo muito bom para se ter em mãos e tirar rapidamente qualquer dúvida de jogo. Eu acho que é uma edição muito boa para o livro, vai ajudar demais a acelerar algumas partidas e é bom ter esse glossário ali em mão. E ó, finalmente chegamos! Bora para minha maior reclamação. Você talvez imagine o que é. Eu vou falar de criação de personagens, já que praticamente a gente não falou nada sobre isso o vídeo inteiro, né? Meu destaque número 10 é sobre isso. Raças, espécies, backgrounds, os famosos antecedentes, enfim. Eu tenho várias reclamações sobre isso. De cara, confirmar aí a remoção das raças mistas. A gente não vai ter mais meio orc ou meio elfo. Sumiu completamente do livro, ele não fala mais sobre essas misturas. E como é que eu vou fazer aí o meu Tannis, meu elfo barbudo de Dragonlance? Que tem aí maior história maneira, de dificuldades, por não pertencer a nenhum mundo, traz uma profundidade muito grande ao roleplay que dá pra ser feito. Eu não consigo entender a problematização desse tipo de personagem e me deixa triste que a solução pra esse tipo de coisa, o que quer que seja o problema, seja simplesmente apagar do jogo e fingir que nunca existiu. Eu particularmente acho que quanto mais mistura melhor, meio anão, meio elfo, meio orc, cara, qual o problema? Tem até que ver como é que eu vou fazer em relação a Fanti, porque eu acho isso uma parada muito legal. Mas ó, vamos continuar aqui, porque eu ainda vou reclamar muito dos antecedentes. Olha aí, na sua tela uma página dos novos antecedentes. E pra mim é um desastre, porque assim, quando você bate o olho, show de bola, as artes estão maneiras, eu acho legal colocar uma caracterização e dar um sabor visual pros antecedentes, mas vai olhar o texto. Lembra dos traços de personalidade, ideais, vínculos e fraqueza que tinha lá no antecedente? Já era. Lembra daquelas pequenas características que você ganhava? Tem o destaque aí do criminoso, né? Dá pra ver. Você tinha antigamente um contato criminoso, enfim. Todas essas coisas legais que tinham no antecedente pra te ajudar com o roleplay, já era. Desapareceram. Os backgrounds se transformaram simplesmente em escolha que você faz pra colocar bônus de atributo e talento. E o pior, os caras travaram essas opções de uma maneira que vai limitar a escolha dos jogadores. Se você escolher esse background, você só vai poder colocar os bônus de atributo em destreza, constituição ou inteligência. Você coloca 2 em um e 1 no outro ou 1 em cada. Ou seja, dificilmente personagens guerreiros ou bárbaros serão criminosos. Ou então clérigos ou bruxos, porque destreza, constituição e inteligência é ruim para todas essas classes. E se a gente for para as feats, é pior ainda, que cada antecedente dá a opção de uma única feat inicial. No caso do criminoso é o alerta aí. Então se você não se interessa por essa feat pro seu personagem, você não vai selecionar criminoso como antecedente. O que eu acho que é muito ruim, limita demais esses antecedentes que você pode ter para os personagens. E pior que não dá nem para querer criar uma narrativa de realismo nessas escolhas, mas me dizer que o criminoso não pode ser fortão, ou não pode ter uma feat de skilled, habilidoso aí, como tem o charlatão. Eu tô simplesmente desacreditado total dessa parada. Se você vai tirar os bônus dos atributos lá das raças pra limitar nos backgrounds, pô, eu acho isso ridículo. Pior, a Wizard tinha achado um ponto interessante lá no Taxas. Quer liberar os personagens mais diversos? Beleza, vambora. Eu embarquei nessa. Eu mesmo não gostava muito dessa ideia antes. Mas, poxa, eu entendo. Se eu quero fazer um anão mago, então vamos fazer um anão mago direito. E se eu quero que meu anão mago seja um antigo criminoso, por que eu não posso fazer? Enfim, eu achei essa parte tão importante uma porcaria. Criação de personagens ficou zoada nesse sentido pra mim. Eu não vou usar essa regra do jeito que tá aí de jeito nenhum. Vamos ver como é que fica o livro do mestre, porque eu acho que lá vai vir regra pra você poder criar seu próprio antecedente e sei lá como é que eu vou equilibrar essa parada. Mas pra mim foi muito ruim, tiraram o tempero dos antecedentes e não colocaram nada de bom no lugar, é uma tristeza profunda e total. Mas é isso, né?
Fazer o quê? Você quer saber o que é felicidade? Felicidade é o mercado RPG que tá nesse mês agora com 10 anos de aniversário. Tem um monte de promoção aí para vocês. Vale a pena você ir lá, dar aquela conferida na maior loja de RPG do Brasil, porque eles estão com descontos de até 50% em vários produtos. Tem o link aqui embaixo, você pode dar uma conferida. Meu cupom ainda vai te dar mais 5% de desconto. Então não deixa de olhar o mercado RPG para ver se você não acha algo legal que te interesse. E aí uma outra parada aí é um pedido de ajuda meu, um grande favor que você pode fazer para mim. Se você vai comprar os novos livros de D&D lá na Amazon, usa o meu link de afiliado, fica aqui embaixo na descrição ou no comentário fixado. É uma ajuda gigante que você me dá e não custa nada a mais para você, é o mesmo preço para você. O dinheiro sai lá do bolso do careca da Amazon. E assim, muito obrigado a todo mundo que já faz essas compras. Por conta de privacidade, eu não consigo ver o nome da pessoa, só consigo ver o produto. Mas teve gente comprando o livro com o meu link, então eu deixo aí meu muito obrigado. Valeu a galera que tá ajudando. E eu não sei se você tá ligado, mas a gente tá com uma nova campanha de D&D, vai ser uma campanha aí do nível 1 até sei lá quando, chamada Spellcasters. É localizada em Infantil e é com os jogadores que são narradores lá do CBLOL. Tá ficando um jogo muito legal. O começo já é maneiraço com um NPC que eu adoro interpretar, diferenciado, nosso mago louco Fritter. E digo mais, quando eu tiver acesso aos novos livros, a gente vai atualizar essa campanha para as novas regras. Então eu vou deixar aqui do lado, ó, para você poder conferir o primeiro episódio com a gente. Tenho certeza que você vai curtir e eu te agradeço por ter chegado até aqui no vídeo. Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Deixe seus comentários aqui embaixo, o que você achou de mais importante que eu não comentei e o que eu falei por aqui, se você concorda ou não. Clica aqui do lado pra gente ficar juntinho no YouTube. Te vejo num próximo vídeo. Valeuzão, galera, e um grande abraço, tudo nosso.